estava desacostumado a gravar a aula, agora que eu vi ali que não estava contando. Bom, então tem essa ideia, né, da força, né, dessa noção da imagem, e aí que parte dessa ideia de que a gente, o corpo, os corpos terrenos, eles foram feitos a partir desse corpo celestial, né, de como que teria sido esse corpo celestial. E é o que a gente vai encontrar isso nas teorizações da Idade Média, que a gente vai falar mais próximo da arte mesmo, naquilo que diz a representação, né, o processo de pintura. Havia um monge chamado Senino Senini, que ele provavelmente ele fazia iluminuras, né? E ele teoriza esse processo de representar a figura, né? De representar, né? De pintar de um modo geral, assim, né? Ele escreve sobre isso. Ele tem um livro, a gente vai ver mais para frente. Ele tem um livro, né? Tem o título aqui dele. A gente já vou passar para o seguinte aqui, que acho que a gente já vê. Daqui também. Isso. Aqui é o livro da arte. Foi escrito, né, escrito aí, publicado pelo menos, né, apresentado aí em torno de 1400. Então esse era um monge, né, um mongezinho e tal, que pintava lá iluminuras, provavelmente era alguém que tinha, né, que aprendeu a fazer esse processo lá dentro dentro dos mosteiros, né, onde tinha lá o escritório onde se produziam, né, os livros, e as pessoas, né, que ilustravam, né, evidentemente esses livros, né, os iluminadores, e que ele fez foi justamente pegar e escrever como fazer isso, né, como escrever, como pintar, como produzir imagens, como que elas deveriam ser feitas. Aí ele vai colocar uma série de questões sobre todos os aspectos, né, da pintura, né, como que ela é usada, técnicas, etc. É um livro até meio complicado, a gente, né, pegar esses livros antigamente, eles são difíceis de entender, né, mas de um modo geral, assim, o que é interessante perceber é que ele escreveu esse livro na língua vernácula e não em latim, né, na língua falada, era um italiano, assim, não sei exatamente, né, que nível de italiano que era, né, mas numa língua italiana e não no latim, como era o hábito de se escrever. Né. Então é interessante perceber que é um texto que foi voltado para, né, ensinar, né, tornar esse material acessível a pintores. Ele vai ter lá um capítulo específico que ele vai falar então dessas proporções, né? E justamente ele é um monge, ele está pintando dentro de um mosteiro, né? Tudo aquilo que ele faz e como ele produz tem a ver, né? Então com essa ideia da reprodução de um modelo ideal. Né? Essa era a forma de produzir as imagens na Idade Média, elas tinham que ficar uma muito parecida com a outra, né? Para que ela pudesse manter, né? Conforme eu já comentei com vocês, né? Quando ele fazia lá, pintava lá na imagem de um santo, num retábulo ou numa iluminura, ele, ela precisava ficar o mais parecida possível com o modelo do qual ela foi tirada, né? Justamente para que ela pudesse manter o valor mágico que essas imagens tinham. E aí ele tem lá todo esse processo de descrição, né, que ele vai falar sobre como que deve ser então essa essa organização da proporção humana. Eu nem vou perder o tempo de ler esses slides aqui, vocês mesmos devem estar lendo aí, né, que ele está aparecendo, mas é interessante que ele, né, vocês veem como ele coloca essa relação de proporções, né, entre as partes do rosto, as partes do corpo, né, vamos lá no capítulo 70, aí ele vai dar as medidas, isso aqui eu até trouxe, essa aqui é muito peculiar para a gente entender, né, como que a sociedade era, né, ele diz aqui, antes de prosseguir, quero dar-te, quer dizer, era não, né? Na verdade ainda é, né? Quero dar-te medidas exatas do homem. As da mulher deixa estar, porque não possui nenhuma medida perfeita. E aí ele segue de uma vez, né, lá com o resto do discurso dele, e é interessante perceber, né, é, como que era o pensamento da época, né, como que isso era colocado. E a gente vai ver mais lá para frente que quem rompe com essa ideia, assim, de a representação, né, da figura feminina é o Rubens, aquele pintor, o pintor barroco, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Né? Mas é muito peculiar como que se é vista, né? Como é vista essa questão do corpo.
E aí ele segue, né? Então vai mais aí para frente com essas coisas, do nariz até o olho tem tanto, na orelha tem tanto, que é um pouco isso, um pouco como vocês vão abrir aí os seus tutoriais, é, né, de desenho do corpo humano. Hoje a gente vai encontrar precisamente esse tipo de solução, né? Não exatamente essa, né? Ela é bastante complexa até para a gente entender o que ele está dizendo, na verdade, né? Como organiza isso, porque esses textos de fato eram complexos, mas de um modo geral é o que a gente vai encontrar, né, aqui então nesse processo. Cadê? Deixa eu ver se aqui ele fala 8 rostos. Não, não, acho que não tem altura. Olha, ele segue aquele modelo vitruviano, isso que eu queria encontrar. Né? A altura do homem corresponde ao comprimento de seus braços abertos em cruz. Né? Então a gente percebe aqui com isso que ele segue aquele modelo do Vitrúvio, né? O modelo vitruviano que a gente encontra aquele desenho, né, do Da Vinci e de tantos outros artistas que desenharam, né, aquele homem de pé. E depois tem um outro cara que é posterior a ele, que é uma das figuras absolutamente mais geniais assim da história da arte, mesmo ele existindo antes da própria noção de arte, né? Veja que ele escreve aqui em 1435 e essa noção de arte, conforme eu já falei para vocês, né, ela vai surgir mesmo lá no século XVI, né, na metade do século XVI, né, com toda uma negociação ali do Vasari e o Duque de Florença. Mas esse cara, o Alberti, ele era assim, eu costumo dizer que ele era o renascentista por excelência, porque era um cara que tinha uma formação absolutamente completa. Ele não era de uma origem nobre, né, como a maioria das pessoas que estavam na academia onde ele trabalhava, mas, por outro lado, ele tinha um conhecimento absolutamente aprofundado sobre todo o assunto da antiguidade. Ele é uma das pessoas que mais conhecia as informações sobre a antiguidade da época. Era um arquiteto espetacular, era um cara que escreveu assim tratados e mais tratados de uma maneira assim assombrosa. Toda a produção, né, desse cara, assim, o conhecimento dele das ciências matemáticas, né, de todas as ciências, né, como a gente dizia lá, as artes liberais, né, um profundo conhecedor de tudo isso, assim, né? Era uma pessoa de um conhecimento muito grande. E ele escreveu vários tratados, né, sobre vários assuntos e muitos, né, no que dizem respeito à arte. Né? Muitos dizem que ele é um dos fundadores do Renascimento, né? A gente vê aí que ele está nisso que a gente vai falar que é o Quattrocento, né, que é o ano 1400, que é quando surgem determinadas bases na forma de representação, que é o que vai dar o argumento para o Vasari lá no futuro dizer que aquilo, né, que foi feito era muito bom naquele passado. Agora, uma questão muito interessante que o Alberti coloca, né, entre tirando assim toda essa babação de ovo que eu faço por ele, que eu acho de fato que é uma das grandes figuras assim, né, de toda a história da arte, é que ele tinha percepções já nítidas, e a gente vai ver isso, vai ver o Alberti mais para frente, inclusive, sobre determinados aspectos assim de como que as coisas funcionavam. Então, lá uma das coisas que ele percebe que é distinguir, né, uma das coisas que ele coloca claro, né, que havia dois processos. Né? Um que é uma coisa é gostar de alguma coisa, outra coisa é julgar que aquilo é belo. Né? Então é um pouco ele entende um pouco, ele procura distinguir aí, colocar um pouco essa essa separação, né, entre aquilo que é uma coisa pessoal no sentido de que nos agrada e uma coisa de achar que aquilo é bonito ou não. E aí o que a gente vai perceber, né, nesse no pensamento dele é um pouco essa tradição, né, em certo sentido aí meio platônica, quando ele vai falar de que a gente não diz então que o homem conhecia a beleza, mas não só pelo gosto, né? Diz então que o gosto era pessoal, mas por isso que ele dizia que era uma faculdade racional comum a todo mundo, que permitiria dizer, né, que haveria uma unanimidade, né, uma espécie de beleza universal, né, que havendo um consenso, assim as pessoas diriam, né, que não, né, um consenso sobre o que realmente era belo ou não.
né? Então ele parte desse pressuposto, né, de que existe alguma coisa aí é, superior a toda a humanidade, né? Uma coisa que era, em certo sentido, um certo misticismo, né? Que é um pouco que a gente vê em alguns pensamentos que vêm aí no decorrer, né? De que partem dessa ideia de uma universalidade, né? De uma beleza universal, etc., né? Que ela se apoia precisamente nesse tipo de pensamento, então, né? Que essa ideia de que existe uma beleza universal, uma coisa que é mais bonita que as outras e tal, e que, né, isso pode agradar mais, e é o que de fato é a noção de belo e tal. A gente vai ver como ela está presente, né, na arte, e ela está, né, muito ligada nesse sentido, então, a essa ideia, né, que é até mística, assim, né? E aqui, acho que foi aqui, né, quem perguntou aqui do Photoshop, né, acho que a Carolina me falou do Photoshop, é um pouco isso aqui que ele vai fazer então, né, ele coloca lá num desses tratados como que era feito o Photoshop lá da época, então, né, que o artista ele deve se esforçar para introduzir o máximo de beleza e o mínimo de feiura em suas pinturas, né. Então ele precisava esconder ou deixar de lado as imperfeições do modelo. Ele tinha lá o modelo e o que tinha de bom ou de ruim ele tomava, né? E aí o que ele colocava lá, né, que ele devia fazer? Pois é, o mínimo de feiuras, exatamente. É muito engraçado isso. A gente pega esses textos, na verdade eles são até engraçados. Mas vamos dizer assim, ele devia, em seguida, deve escolher entre os diferentes modelos que tenha diante de si as partes mais belas, a fim de combiná-las em um todo sem falha. Ou seja, é uma parte de cada pessoa. Essa pessoa que tem um corpo muito bonito e tal, desenhava o corpo dessa pessoa. Não, mas o nariz desse cara é muito feio, não serve. Aquele aí, em compensação, tem um rosto de espetáculo. Tu muda, desenha com o rosto daquele outro. Então era o Photoshop da época, era essa, né, como que isso acontecia. É, é o que a gente encontra aí, né, nesses. É o Frankenstein, exatamente. E é o que o Vasari, o Alberti vai colocar aí. E além de colocar o Albert, foi o Albert que inventou a perspectiva. Que inventou não, ele criou um sistema nessa perspectiva com um ponto de fuga central, né? Porque aqui a gente está falando de corpo humano, né? Mas no que diz respeito à representação do espaço, antes de continuar aqui esse slide, que me ocorreu isso, o Albert foi ele que desenvolveu um sistema matemático para a gente conseguir determinar com é, uma proporção adequada, né, visualmente, a determinar as profundidades das figuras, né, obedecendo a uma certa proporção. Então, ele foi um dos responsáveis pela criação da perspectiva, como que a gente vai falar então, né, a perspectiva de Alberti. Então, ele é um dos responsáveis por essa criação. E ele, né, também, entre os outros livros que ele escreveu, tem esse sobre a escultura, voltando aqui para o corpo, né, tirando parênteses que eu fiz aqui, é, ele desenvolve mais ainda essa questão, né, da proporção humana, que é no livro que ele vai falar, então, né, sobre como construir, como fazer as esculturas, e aí ele vai dizer exatamente isso aqui. Então, escolhemos vários corpos considerados como os mais belos e tomamos as proporções e medidas de cada um deles. Depois ele vai dizer, a gente compara essas medidas, deixa de lado as mais extremas, abaixo e acima de um certo limite, escolhemos aquelas que, de acordo com numerosos casos, se designava como a média proporcional mais louvável. Em outras palavras, ele propunha fazer meio que uma média. Pegava todo mundo, tirava uma parte dos muito grandes, os muito pequenos, a outra média fazia lá um cálculo e tal, e achava um número que seria, né, então, esse número mais louvável, né, nesse processo de construir a figura humana. E ele vai repetir essas questões, né? Então tirava as imperfeições dos objetos, né, combinando suas partes e né, revelando aquilo que, em princípio, ele vai dizer então que essa natureza visa permanentemente produzir e é constantemente impedida de produzir, né? Essa ideia de que a natureza quer produzir o ideal, mas de alguma forma não consegue produzir esse ideal. Então ele argumentava que o artista poderia fazer uma coisa que fosse mais bela do que o que existe na natureza,
né, contanto, mas avisava que ele não podia negligenciar, né, a natureza e só se apoiar na habilidade dele. Né? Então, a gente vê que o pensamento dele ele transita um pouco, e a gente vai ver que também ele fala sobre, né, a representação daquilo que a gente vê. Mas a gente vê como o pensamento dele transita entre um e outro aqui, como ele está, né, pensando essa questão de um modelo ideal, mas ele também coloca a importância, né, da gente observar, da gente ver aquilo que está ali na nossa frente e tomar isso como referência. Né? Então, eu também não vou me deter muito aqui já no Albert. O que ele vai dizer, então, né, que a arquitetura é justamente tentar, né, passar essa proporção da natureza, né, para, né, as construções, para onde a gente vive, e ele vai tirar, então, aqui uma série de princípios, né, que ele vai criar, assim, né, que ele se refere, são qualidades, né, como aqui a harmonia, que no termo era continitas, a proporção e a simetria, né, então eram termos muito importantes que ele utilizava para se referir ao que era uma qualidade visual. E ele vai tirar principalmente nessas ideias aqui do Aristóteles e do Vitrúvio, né, aquele que a gente viu. E depois, né, essa outra figura magnífica que foi o Leonardo da Vinci, que também teorizou muito sobre a arte, além de produzir, né, além de ter sido alguém que produziu obra de arte, ele produziu muitas outras coisas. Ele era uma pessoa absolutamente ampla, né, ele era engenheiro, né, tinha todo um um domínio de técnicas matemáticas e tal. E ele, né, também desenvolveu, entre tudo isso que ele produziu, entre as teorias que ele produziu sobre o que ele escreveu, essa questão, né, da proporção humana, e ele se apoia, né, fundamentalmente aí nesse pensamento do Vitrúvio. Então ele vai trazer lá a obra do Vitrúvio e vai então explicar todo o sistema de proporção, né, que aconteceria aí de acordo com o corpo humano, conforme tinha sido colocado pelo Vitrúvio lá no passado. Também não vou perder lendo isso tudo aqui, vocês podem ler depois, né, toda essa coisa aqui, mas a gente vê como ele segue a mesma aqui, ó. Tanto abre o homem os braços, quanto é a sua altura. Então, um pouco essa de debaixo do queixo ao topo da cabeça é 1/8 de sua altura. Então a gente vê que ele segue o modelo vitruviano e aquele modelo aquele cânone de 8 cabeças que a gente fala, né, que eu comentei com vocês, né, uma cabeça que equivale, né, a 1/8 da altura do corpo, e essa mesma ideia aqui de que né, a envergadura, né, os braços abertos são equivalentes à altura, né, das pessoas, né, do homem especificamente. E aí, né, por aí essas outras, né, como que isso vai, cada parte do corpo vai se encaixar de acordo com essa proporção. Eu não vou perder o tempo, elas estão mais ou menos, né, digeríveis aí, quem quiser, né, eventualmente fazer uns testes aí, o homem vitruviano, o homem assim, o homem assado, dá para o homem da vinciano, né, dá para brincar de fazer um trabalho com isso aí, se quiser, né, fazer esse tipo de coisa. É, mas tem essa outra figura ainda, Luca Pacioli, que escreveu um livro já um pouco posterior, que foi discípulo do Piero della Francesca, e que ele fez, né, reinterpretou um pouco aquele cânone, né, de medida, inspirado num livro do Piero della Francesca. Então ele gera assim um outro cânone, né, que se apoia um pouco sobre essa ideia da geometria euclidiana, né, e meio que ele gera, quando eu falo para vocês, eventualmente, quando forem desenhar a figura humana, criarem determinados volumes, não é? Não, podem fazer lá a linha estrutural do braço, mas pensa lá um círculozinho onde tem o ombro, um círculozinho onde tem, né, o joelho, a musculatura, né? Então é um pouco essa outra forma que ele desenvolveu, que a gente também usa hoje, que é essa ideia de construir volumes e encaixar, né, as figuras dentro desses volumes. Então ele esse cara que desenvolveu, né, um pouco essa forma, né, de representar, né, apoiada nesses volumes organizados. Esse aqui eu gosto de trazer, né? O pessoal fala, a gente tem gente desenho de gente pelada na Idade Média, tem sim, né? Na Bíblia do Adão e a Eva, né?
como a gente vê aqui o Adãozinho e a Eva. Agora, o que eu chamo de atenção aqui, né? A gente tem aqui, então, né, o Deus faz o Adão, vai lá, o Adão tira, né, da costelinha do Adão a Eva, mas eu queria, vamos aproximar aqui, né? Não dá para ver tão bem assim, a gente acaba diminuindo um pouco a qualidade para poder ficar mais leve na internet. Mas a gente presta atenção aqui que o rosto, o corpo do Deus não dá para ver, porque ele está com a roupona aqui e tal, mas a gente vê que o rosto é todo mundo igual. Né? Ou seja, em outras palavras, era muito importante que as figuras fossem iguais, que elas não gerassem uma identificação terrena com aquilo que era visto, mas sim com Ah, tá, eu aproximo aqui um pouco mais, na verdade. Então a gente vê aqui como o rostinho é igual, tanto o Adão como a Eva, o corpo é igual. É bom que eles têm umbigo, um belo umbigo e tal. Está aqui, ó, ele cria a Eva e tal. E veja que o rosto da galera é igual, não é tanto do Adão como da Eva como do Deus. Né? Ele vai lá e expulsa a galera. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Vamos pegar aqui essa é um mosaico que está lá em Ravenna, né, do século XVI, é num batistério. A gente vê aqui então está lá o João Batista, né, aqui é o Rio Jordão, uma alegoria do Rio Jordão, né, essa figura aqui, e aqui o Jesus e tal. Mas a gente vê que a galera tem o rosto igual, eles não são diferentes, eles têm que ser iguais, eles têm que ser, eles não podem ter uma identificação assim. Bom, vindo aqui, saindo um pouco dessas imagens assim, né, medievais, vindo aqui para o Da Vinci, a gente vai ver esses estudos dele com relação a essa questão da proporção humana, da proporção do rosto. E a gente vai ver também futuramente como o Da Vinci também circula nesses dois campos, tanto dessa ideia de uma representação de uma proporção humana ideal, como, pois são magníficos esses desenhos dele, né? E como essa questão da representação daquilo que é visível, ele se volta muito para esses estudos de fisiognomonia, né, de representar aquelas figuras do grotesco. E uma das coisas legais do desenho é isso, ele traz essa, né, vamos pegar aqui as proporções que ele coloca, ele traz essa espontaneidade do traço do artista, não é? E né, esse estudo de proporção dele, de acordo, né, com determinadas figuras aqui, né, a disposição delas numa certa grade, organizada a partir de uma proporção. Pois, eu não faço ideia, não saberia te dizer, Carolina. O fato é que falam muita lenda dos artistas assim no passado, sabe? Aquele livro do Vasari que eu conto, que eu falo para vocês, ele era baseado exatamente, aquele livro dele era baseado assim em histórias que eram contadas, e ele fala muito mais de como que foi a vida das pessoas do que como que eram as obras. E a história da arte, ela se constitui como uma história da arte, para usar o termo de Gilberman, biográfica e mexeriqueira, né, que é um pouco essa coisa assim de contando até determinadas coisa que parece quase que uma fofoca da vida do artista. Ela foi até o Winkelmann começar a escrever, por isso que eu falo, né, dessa figura importante que foi o Winkelmann. Né? Então ela foi meio assim contar, fulano fazia uma coisa tão boa que ele tinha um traço que não sei o quê, tinha aquela história da antiguidade que o cara pintou um cacho de uvas, veio um passarinho e bicou a pintura do cara. A gente encontra esses textos assim que falam, né, dessas coisas. E é difícil de dizer se ele fazia mesmo ou não. O fato é que ele era uma figura genial, independente disso. Exatamente, o passarinho que foi bicar uma uva, acho que é num daqueles livros lá da de organização da Jacqueline Lichtenstein. E aqui eu trouxe aqui várias dessas figuras do Rafael, porque ele era, vamos dizer assim, se o Vasari era o teórico renascentista por excelência, o Rafael era vamos pensar assim, o artista renascentista por excelência, né? Tinha uma produção muito ampla e muito grande. E a gente vê mesmo, de um modo geral, né? Os estudos aqui são homens, né? Essa ideia, né? Da figura humana, da figura masculina, etc. Então aqui os estudos dele das figuras, e mesmo assim a gente vê, né? Como ele dialoga com a questão da observação, ainda assim. Aqui a Leda e o Cisne.
né? Um estudo para a Leda e o Cisne, que é da mitologia, né? Uhum. E as imagens elas não ficam com uma qualidade muito boa. Quando a gente tem que passar para a internet, eu tenho que gerar um arquivo mais leve, assim, para poder rodar aqui na videoconferência. Mas está bem, feito. São, assim, esses do Rafael mais para vocês terem um pouco essas ideias da composição, de como organizar as composições, como pensar a figura contida dentro do espaço, como dispor as figuras, né, dentro do espaço, valorização de determinados pontos, né? Vejam como ele joga uma diagonal muito forte para dar uma dinâmica grande no desenho. Eu acho que é por aí só. As três graças e pronto. É dessa coleção, né, da Jacqueline Lichtenstein que eu comento para vocês. Eu vou fechar já a gravação aqui. Está carregando. Muito bem. Bom, eu tentei fazer com bico de pena de novo. Certo. E a gente tá brigando ainda, essa mão que ficou Aham. um pouco Tá abstrata. bem, tá bem. Ficou uma Mas, pessoinha aqui. uhum. Não, mas, Eu gasto muito tempo pra colocar o bico de pena na tinta de novo e voltar e pôr, porque eu tô é, usando uma ponta que gasta mais. aham. Sem dúvida. Olha aí. Esse é de 40 segundos, eu tentei fazer uma linha mais contínua, né? Veja como eles ficam mais interessantes. Como É, essa coisa, ele fica, no meu ponto de vista, ele fica melhor por bico de pena, porque ele valoriza essa qualidade do traço, né, do bico de pena, essa diferença na espessura, né, essa diferença no tempo do traço. Tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que você fica melhor fazendo esse traço único, mesmo que ele não seja, fica com ar assim, é bastante matice que traz essa essência da figura, né? Parece a dança, né? As linhas essenciais e essa aqui tal. ficou parecendo que tava grávida, tadinha, mas ela não tá. Não tava, eu pensei que ela tivesse, mas tudo bem. Mas tudo bem, ela ficou incompatível com a linha da perna aqui, né? Mas ok, Coline, é isso. Vamos lá então. Esse aqui eu fiz com caneta Bic, Ah, é, perfeito. fiz em 30 minutos. Eu gastei muito Aham, tempo no cabelo, que eu não sou ótimo. acostumada a desenhar cabelo. Eu acho que ele E tá tem muito, bom. muito tempo que eu não desenho rosto e nada do tipo, então. Aham. Caneta Bic eu acho bem legal. O pessoal gosta de desenhar com a Bic e eu acho interessante isso, esse traço, né, forte que ela tem, assim, e que muita gente tira partido e que consegue né, esse escuro grande, né, como ela dá, assim. Essa você fez de alguém ou você fez de uma fotografia? Foi de uma fotografia do De uma site do Sketch fotografia. Day. Ah, tá bem, tá ok, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bem, tá E bem. é só isso. Tá bom, Corine. Tá ótimo. Muito obrigado. Vou seguir aqui. Obrigada. Espera que eu preciso fechar a minha apresentação. Deixa eu. É só o outro compartilhar por cima, não É, precisa né? fechar. É Carolina. E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, senhora. Deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Essa semana eu não tive muito tempo, então só tem um pouco. Tá bom. Mas eu tentei focar mais em uma parte. Consegue ampliar um pouquinho? Consigo, claro. Ah, tá bom. Assim tá bom já. Aham. E aí eu achei um vídeo de um canal do YouTube que tinha temporizado com uma modelo e tal.
Uhum. Só que a modelo era bailarina e ela fazia umas poses muito esquisitas. E eu ficava assim, meu Deus do céu, socorro. Mas enfim. Mas é bom Aí, que elas são poses expressivas, afinal, isso é importante, que exploram bastante o corpo humano. E é isso legal, a gente sim, explorar isso, assim, que a gente vê no teu desenho, essa expressividade aí da figura, né? Tá bem? é importante, mas às vezes dá um desespero. Por exemplo, essas aqui são de 1 minuto. Essa era uma Certo. pose de yoga e eu até entendi onde é que estava a perna dela. E o que Aham, que ela estava fazendo, eu fiquei assim, meu Deus. aham, sem dúvida. Tá bem. Mas tá bom, é importante você estar construindo as figuras, né, como volumes, como sólidos, buscando né, essa construção da musculatura, tá ok? É importante soltar Esses, essas linhas. Sim, senhora. esses são de 2. Uhum. Tá Eu acho ótimo, que tá bom. semana que vem eu tava pensando em focar mais em algum membro. Tá bom. Eu acho importante você conseguir direcionar a cabeça, conseguir direcionar esse Aí, corpo por todo. exemplo, Sei que essa você perna eu bateu não. um pouco aqui com o escorço, né? Essas foram 10 minutos. Aham. Se bateu aqui com o escorço, essa figura aqui ela não ficou bem resolvida. Essa perna, É, ela, o escorço é bastante difícil, né? Essa representação disso, o escorço é isso que a gente quando está vendo alguma coisa de frente, é como aquele tradicional Jesus lá do Mantenha, né? Que ele é uhum, visto assim como se fosse a cama bem de baixo e parece pequenininha assim e tal, né? Então, de fato, é, esse é um exercício difícil, essa perna que ela não ficou bem resolvida. É, provavelmente volte lá para as outras agora. Perceba que você vai ter outras figuras aqui em escorço. Ó, aqui, ó, esse cotovelo. Pode subir um pouquinho mais esse cotovelo dessa figura com a perna erguida. Percebe como esse braço aqui dela, não antebraço, está em escorço e ele está resolvido, percebe? uhum, E você captou ele de uma maneira muito mais rápida do que ali que você tentou ser mais analítica e perceber melhor e tal. Então, quando você vai perceber, primeiro tire essas linhas iniciais, acredite nelas, e depois preste atenção nas coisas, olhe com muita atenção o objeto, assim, tá entendendo? A figura, no caso, né? Para ver exatamente onde que vai uma linha, onde que ela acaba uma, onde que começa a outra, até onde que essa linha vai, percebe? Qual vai ser a espessura dessa perna, porque 10 minutos você teria um tempo bom para poder fazer uma boa observação desse detalhe aqui da perna e, e construir ela melhor de acordo com a distorção, né, que essa posição daria, uhum, tá certo? Tá ótimo, mas certíssimo. tá bom, muito bom trabalho, muito obrigado, cara. Obrigada aí. Em seguida aqui, Beatriz. Isso. Só deixa. Eu sou leiga em tecnologia. Ah, não tem problema. Daí, Todos aqui somos. Fique tranquila. aí para vocês? E sim, carregou. Vamos pegar aqui. Oi? Tá bom. Sim. Esse primeiro desenho eu fiz numa folha 3 em 1 minuto. Uhum. Tentei não ficar rabiscando muito em cima para tentar corrigir o traço, Certo, tá ótimo. mas ainda assim teve alguns traços ali que eu fui dando uma mexidinha. Certo, não tem problema. Aí, aí eu gostei muito, é bem, bem orgânico mesmo, interessante. Aham, eu acho que Aí eu fiz esse fica um aqui, pouquinho ali ainda, fica um pouquinho aqui ainda. tá? Ok, eu acho que é bom, vamos, né? Perceba que esses traços, por mais que eles não correspondam exatamente à realidade, vamos ver essa figura aqui à direita, acima, que está de pé de lado, com os braços para trás, né? Vamos pegar essa curva aqui do dorso, aqui, da coxa, e mesmo a linha reta aqui, isso não interfere na nossa percepção da figura. É importante que a gente tenha as Sim. proporções e determinadas linhas de contorno bem organizadas. Né? Tá ótimo. Pode seguir. Oi, diga. Aí aqui eu resolvi fazer uns desenhos em 2 minutos, Aham, mais focados. ótimo. Mas ainda assim você partiu daquela mesma, desculpe te interromper, você partiu daquela mesma base, né, Beatriz? Sem Você problema. foi rápida no começo. Aham, Perfeito, perfeito. sim.
Primeiro eu faço meio que uma esboção, meio que bem orgânicozinho, e Aham. depois eu dou Valoriza alguns uma pontos. organizada. E aí você Sim, valoriza alguns pontos, né? Dá alguma parte específica da imagem, né, que você marcou mais uma sombra, uma curva que te chamou mais atenção, esse as costas que se apoiou mais, né, a sombra que ficou entre o braço e o seio, né, todos esses elementos assim, é hora de você dar um valorzinho nisso. Está ótimo, bom trabalho, a linha está sintética e boa. é. Aí esse último eu fiz em 20 minutos. Uhum. É, eu achei que ia dar pra ver ele inteiro aqui, Aham, mas ela tava de chapéu com lenço, mas eu certo. resolvi colocar as coisas, mas dar mais ênfase pro corpo. Tá ótimo. Então, brinquedos de sombra e tal. Em 20 Uhum. minutos o que fazer. Eu acho que ficou bom, a textura da sombra tá boa, tá bem resolvida. Vamos perceber que ela não precisou fazer os detalhes, fazer nem os pés nem as mãos, né, para valorizar uma parte da figura. Isso não diminui a qualidade do desenho, a figura não estar completa. Não, o que traz qualidade para ele é essa expressividade aqui da textura, esse contraste entre claro e escuro. Tá ótimo, bom trabalho, Beatriz. Obrigado. Então tá bom. Obrigada. Beatriz Maju. Bom dia. Bom dia, deixa eu pegar aqui, peraí. Tá aparecendo? Tá carregando. Ah, tá. Oi? Agora carregou, sim, senhora. Tá aparecendo? Então, Sim. eu fiz 3 páginas, uma de cada site, assim. Esse aqui Uhum, foi daquele Croquis Café. Essas aqui são certo. de 1 minuto, essas aqui são de 2 e essa aqui é de 5. 5 ou 5 4? minutinhos, 5. você carregou com uma mais textura aqui, uma sombra, tá ótimo, o desenho tá muito bom. As linhas estão bem legais, estão firmes e seguras. Né? É importante ver isso, assim, que a linha esteja firme e segura, né? Que vocês, né, não tenham esse receio assim com o traço. Pode seguir, né? Eu tô tentando fazer umas linhas mais, tipo, contínuas, que eu rabisco muito. Aham, certo, Aí esses certo. aqui são de 1 minuto e eu fiz Aham, no Sketch Dave. tá Gostei muito dessas certo. deitadas aqui, eu achei elas legais. Aham, tão boa assim. Tá bom, você tá com uma linha firme e segura, tá mais segura naquele primeiro mais do que esse. Tá bem. Aí esse aqui foi meu, tipo, meio que meu desafio da semana, porque eu tenho muita dificuldade em desenhar homem. Certo. Aí eu fiz uma página só de homem, que eu achei um outro site, eu não sei se já mandaram, que chama quickposes.com. E tem umas fotos Quickpose.com. muito legais de homem, e aí eu quis fazer tipo só homens, porque eu tenho dificuldade neles. Ótimo, ótimo. Eu acho que é bom treinar isso. Essa é a vantagem, eu acho, né, que eu comentei já com vocês, a vantagem da gente ter poder fazer assim com figuras da internet. Né? Quando é figura humana, a forma de contrato em sala, né? A forma de contrato que a gente fez é que só conseguia uma pessoa para posar. Mas aqui nesse caso aqui é legal você buscar esses desafios e também fazer isso mesmo, essa linha mais contínua e mais segura, tá ótimo então, mano. Muito obrigado, é isso mesmo. Quer Obrigada. acrescentar Aí eu alguma fiz coisa? um Ah, de tem 20, ainda, desculpe. não de boa. Aí eu fiz esse de Desculpe, 20 só porque eu falei, ah, tá vamos ótimo. desenhar. Tá ótimo, tá muito bem resolvida a figura. Eu acho que a solução aqui cromática tá legal. O desenho tem uma composição bem legal, esse contraste entre o verde e o magenta tá muito peculiar, assim. A composição tá boa. Tá ótimo, excelente trabalho esse, muito bom. Obrigada. Muito bom esse aqui, gostei muito. Uma poética bonita, assim. É de uma fotógrafa que eu gosto, aí eu quis Certo, trazer. Parou de tá compartilhar, né? ótimo. Sim, sim, já parou. Ju Vinícius. Vinícius. Está em condições de apresentar, Vinícius? Oi, tô sim. Sim, senhor, então. Peraí, só um minutinho. Tá aparecendo? Está carregando. Então, deixa eu...
Esses aqui eu fiz de 30 segundos. Tá ótimo, Vinícius. Eu tô assim, eu não me orgulho muito desses desenhos, mas eu tento fazer mais assim, buscando alguma forma ou com a linha mais firme, sabe? Eu acho que eles estão, se a gente pegar aqueles primeiros que você apresentou e esses, eu acho que a solução aqui ela já está bem mais segura mesmo. Eu acho importante isso, você ter essa linha reta, contínua, né? Mesmo que não seja exatamente aquilo que é correspondente à forma, mas que essas curvas correspondam àquilo que a forma sugere de fato. Tá bom, tá bem Sim. melhor o trabalho, tá organizando melhor as formas, as proporções. Sim. E aí quando à medida que vai dando uma aumentadinha assim, que eu tento fazer mais de 1 minuto, assim, eu acho que vai melhorando um pouco. Certo, certo. Aqui são esses dois de 1 minuto, e aqui eu Aham. fiz um de 2 minutos. Certo. Tá ok. Tá Eu bom. tenho uma dificuldade bem grande de desenhar mão e pé num Então, não curto seja um espaço de desenho. tempo, né? Não se preocupe, é como a gente estava vendo. Lembra o desenho da figura, acho que foi a Beatriz que colocou aquela que não tinha as mãos e os pés no final. Não se preocupe com isso, percebe? Não tenha tanto essa necessidade de colocar todas as figuras, todos os elementos. Você pode fazer uma sugestão ali de que a mão não precisa colocar os dedos, eles não precisam estar ali para a gente saber que tem uma mão. Não precisa nem ter uma mão ali para a gente saber que tem uma mão. Sim. Ter as linhas que vão até ali, né? Não se preocupe tanto com esse tipo de coisa. Mas tá bem, vamos lá. E aí depois, eu não fiz nenhum desenho de muito tempo não, porque eu acho que eu tô Ok. treinando mais os de curto tempo, sabe? Eu acho que você faz muito bem, eu acho que está ótimo. Tá bom, e eu acho que você está conseguindo resolver essa questão da figura deitada, se a gente comparar com aquelas primeiras que você fez lá, a Sim, organização aqui da proporção e da forma está muito bem organizada. E o que eu acho que é muito bom é que você tem uma linha única, né? Eventualmente até rabisca um pouco, mas tem uma linha única e segura. Isso é importante você buscar essa, né, essa velocidade na linha mesmo. Tá ótimo, sim, Vinícius. é isso então. Quer acrescentar alguma coisa ainda? Não, só isso mesmo. Aqui nessa última figura aqui só tem esse problema aqui bem da perna aqui, ó. Aham. O escorço é muito difícil, né? Eu não Então, consegui resolver isso aqui não, mas. sem dúvida, o escorço não é uma coisa fácil. Tá Mas só bom, isso mesmo. tá bom, muito obrigado então, Vinícius. Então, Obrigado. Gabriel, Olá. peraí, deixa eu achar aqui. Opa, Gabriel, tornar apresentador. Eu acho que está com você agora como apresentador, Gabriel, certo? Certo. Eu clico aonde para compartilhar? Na parte de baixo da tela, você vai ter um ícone do lado de onde tinha o ícone da webcam. Você vai ter um ícone que é compartilhar a tua tela. Aqui, compartilhar sua tela. Isso. Estão vendo? Está carregando. Está ótimo. Vamos lá, deixa eu maximizar aqui. Vamos lá, então. Quer falar alguma coisa aí, falando alguma coisa pra gente? Ok, essas são de 30 segundos. Sim, você vê que começa bem distorcido, mas à medida que vai acumulando o tempo, vai ficando mais legível a pose. Aham. Essas aqui já são de 1 minuto. Aham. Essas já consegui um resultado mais satisfatório. Certo. Essa aqui, uma delas é de 1 minuto, a outra é de 3 minutos. Ótimo. Essa aqui, se não me engano, era 4 minutos. Uhum. Essa foi de 5 minutos. Essa eu não gostei, apesar que a proporção ficou bom, mas o gestual dela ficou meio ruim, ficou travado. Esse é esfumado, eu acho, será que não? Esse cinza, esse tom intermediário, eu não sei. Teve um esfumado aí. É uma coisa meio assim, talvez. Uhum. E esse aqui foi de 8 minutos. Tá ótimo. Aí como sobrou 1 minutinho, eu fiz um estudinho. Fez mais uma estrutura ali. Tá ótimo. Vamos voltar para a primeira, Gabriel, por favor. Tá ótimo. Veja aqui, ó, Vinícius, perceba como a gente
com linhas rápidas, mesmo que elas não correspondam exatamente, como no teu caso ali, elas não correspondiam exatamente à figura, mas como linhas rápidas já trazem a essência da forma, né, essa construção aqui. Claro que a gente vê que o Gabriel tem uma segurança e uma experiência, uma prática maior com o desenho, né? Ele desenha bastante mesmo, a gente vê que ele produz, né? Então isso traz uma confiança maior no traço, mas perceba que essas soluções simples, elas não são menos expressivas e menos estéticas, né? Essa linha simples e contínua, ela é bastante descritiva das figuras. Pode seguir para o segundo, por favor, Gabriel? Tá bom, aqui ele já ganha... Aqui foi 1 minuto que você fez? Sim. Já 1 minuto... Você fez isso com uma canetinha? Foi com canetinha nanquim. Um marcador, assim, né? Uma canetinha. Ok. Foi com pincel de nanquim. Certo. Esse pincel, assim, essa canetinha pincel, né? Ok. Uhum. Tá bom. Tá bom, e mais uma vez ele ganha um tempo aqui, ele tem até uma linha mais precisa com relação à figura humana, mas ainda assim ela não é essa linha comprometida com a realidade, mas sim com uma expressividade, né? Vamos pegar essa linha aqui da frente, essa figura aqui à esquerda e acima, né? Esse dorso aqui, o tronco da figura, que ele descreve com uma grande linha curva, aqui, né? Nesse tronco da figura, e uma outra linha para fazer o pedaço aqui, né? da canela. Mas tá bom, tá ótimo, Gabriel. Você quer acrescentar alguma coisa ainda? Não. Não? Tá bom, muito obrigado. Posso parar de compartilhar? Pode, tá ótimo. Não, esse aqui não. Gabriel... Guilherme. Opa. Tem condições aí de apresentar, Guilherme? Tô. Então, por favor. Deixa eu arrumar aqui. Compartilhou? Está carregando. Vou aumentar aqui. Deu certo? Pronto, está carregando aqui. Sim, senhor, está aqui. Aí. Eu tô fazendo na A4 ainda, minha folha A2 que eu encomendei ainda não chegou, eu tô quebrando o galho com essa aqui. Eu tento fazer um pouco mais, mas ainda assim não é a mesma coisa. Entendi. Tá bem. Sem problema. Esses desenhos aqui são 5 e 4. Oi? Ok, sem problemas, a gente faz aquilo que dá, tá ótimo, fique tranquilo aí. Não, relaxa. Certinho. Esse aqui eu ainda acabei com uns problemas aqui para poder fazer o traço mais contínuo, dá para ver aqui que nessa parte aqui tá mais e embaixo não tá tanto. Esse daqui também eu não gostei muito, acabou que foi um traço meio cabeludo, não sei, acho que eu tava meio desacostumado a desenhar um pouco, não sei, não tinha aquecido a mão direito. Tá ok. Aí você vê que os próximos... Você começou por eu comecei por esses. Certo. Você pode tentar começar por 30 segundos, porque aí você se obriga a fazer rápido, Guilherme. Pois é, eu tava pensando nisso, porque minhas folhas estão acabando, tô esperando chegar as novas. Mas faz pequenininho na folha pequena mesmo, pra você se acostumar. Eu pensei até em fazer no verso, mas eu falei, não, depois você vai que marca, fica bem ruim e acaba com os outros desenhos. Pode fazer no verso também, não tem problema. Você acha que vale? Faz com aquilo que dá, claro. Não, certinho. Faz com aquilo Vou que dá. tentar. E mesmo que não tenha folha e tal, faz um monte pequenininho aí mesmo. Como você percebeu dos colegas, muitas vezes aquele de 30 segundos estava melhor do que um de 2 minutos. Né? Sim. Porque ele fica num ponto intermediário, assim, eu posso colocar mais, mas também... Fica mais forma do que coisa, né? Assim, se você se volta mais para o traço, para algumas linhas essenciais da figura, né? Mas tá ok, vamos lá então. Esses daqui eu até foi menos tempo, 3 minutos e 5. Percebe quando você tem menos tempo aqui, esse de 3, você se obriga a fazer menos linhas e se concentrar em alguns pontos específicos. Tá ótimo. Esse aqui de 5. Esse aqui eu até gostei bastante, foi as linhas mais contínuas, mais firmes. Sim, tá mais. Percebam como a gente não precisa ter as mãos completas, os pés aqui, etc, né? Esse aqui eu gastei 20, eu não gostei tanto dele, eu não sei, eu acho que o sombreado que eu ia fazer não deu tempo de eu terminar ele.
Eu Aham. não quis demorar um pouco mais, falei, vou Consegue deixar assim. reduzir um pouquinho para a gente ver ela um pouquinho mais Ah, completa? consigo. Ok. Assim, será? Assim Aumenta tá um bom, pouquinho. só para a gente poder ver ela um pouco completa, assim. Tá bom, tá E bem. tem esse aqui que eu fiz de 30. A foto ficou meio torta. Pois, Hoje, quando eu tava olhando o PDF, eu vi que eu tinha feito a foto torta. Ela tá mais retinha no meu desenho tá, a normal. fotografia distorceu um pouco a Sim, linha, sim. né? Tá bem. Mas perceba que aqui, quando você tem mais tempo, você se dedica de uma forma que o teu desenho não ganha uma solução muito melhor do que aquela. Então, nesse Sim, sentido, sim. eu te falo, né, para você se voltar para desenhos rápidos, para soltar um pouco esse teu traço, rápido mesmo, 30 segundos, assim, Uhum. observar aquilo com síntese e tirar aquilo rapidamente. Tá Ah, não, ótimo, Guilherme. certinho. Tá Que é bom, isso, então. obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui, Guilherme, 7, cadê 8, Rafaela? Oi, eu vou Tá em abrir condições? aqui. Oi, sim senhora, tá em condições aí? Que tá mostrando? Não, ele tá na capa, ele tá na página do Explorer. Você tem que compartilhar outra Deixa eu abrir aqui então. aba, outra coisa. Pronto, agora deu? Agora tá carregando. Abriu? Sim, senhora. Ok. Então, essa foi a primeira página que eu fiz. Eu comecei com os desenhos mais aqui de cima, que ficou um pouquinho mais rabiscadinhos, foram os primeiros. Sim, E senhora. depois, como eu fui descendo, eu fui conseguindo fazer com a linha mais contínua, um pouco Tá menos bom, um traço rabiscado. mais seguro, perfeito. Captou bem a forma, a essência aqui da forma da figura. Essa figura aqui do central grande ficou muito boa. Ficou muito bem resolvida, a linha tá legal, tá bem. Os pequenininhos acabam sendo mais rabiscados, que são os mais rapidinhos, são tipo de 30 segundos, que eu faço bem rápido, e os maiores eu gasto uns 2 minutos, mais ou menos. Certo, Aí eu consigo fazer um pouquinho mais devagar, com a linha contínua. Pois a ideia é você fazer uma linha rápida e contínua, e não uma linha necessariamente devagar e contínua. Percebe? É você treinar essa linha rápida. Esse é um outro ponto, a velocidade da linha. Talvez fosse bom para você usar um nanquim, fazer alguns exercícios assim direto com o nanquim, que aí você se obriga a ir direto ali para aquela linha, não tem essa coisa de ficar fazendo um monte de linhazinha assim. É porque eu fico com mais medo de fazer rápido, quando é contínua, que parece que vai sair torto, vai sair tipo Não tem problema que pra ele fique fora. torto. Não tem problema que ele fique torto, percebe? Às vezes como aquele que, por exemplo, que o Gabriel estava usando, que é uma caneta pincel nanquim, assim, né? Que ela te obriga a fazer uma linha rápida, às vezes uma canetinha, alguma coisa assim, né? Ela te Eu tava pensando na obriga semana que vem, talvez usar lápis de cor, pra me obrigar a não ficar usando tanta borracha, não ficar rabiscando tanto. muito menos borracha, muito menos borracha. Eu sugiro, inclusive, uma coisa que não tenha retorno, assim, que seja uma linha única, assim, tá entendendo? Com tinta mesmo, para você se obrigar a soltar um pouco isso, assim, a se desprender um pouco dessa forma perfeita que você quer fazer e fica fazendo um monte de linhazinha e tal. É uma linha, sair um pouco disso que você está acostumada. Sim. Eu quero semana que vem tentar fazer, tipo, pelo menos uma folha com caneta, uma folha com lápis de cor. Isso. Com uma canetinha nanquim, com uma canetinha hidrográfica mesmo, se não tiver nanquim, se não tiver uma caneta pincel, essa coisa assim. Do nanquim eu tava usando ele com pincel mesmo, que com pincel... Pode ser também. Um pincelzinho fino, assim, né? Eu quero tentar fazer assim, pra me obrigar a ir um pouco mais rápido.
Sim, senhora. Vamos lá, então. E você constrói bem os volumes, né? Mas é bom treinar um pouco essa linha, soltar um pouco esse traço. Aham. A gente vê que você organiza bem a construção dos volumes da figura. Tá bom, vamos seguir adiante, Rafael. Ok. Aí mudou? Mudou, sim. Essa Mudou. foi a segunda folha que eu fiz. Eu fiz mais pequenininhos, né? Essa que eu vi que os Aham, pequenininhos eu faço mais rápido, eu consigo um certo, pouco certo. melhor. Tá bem, Tá. tá ótimo. Você tivesse nascido durante a Idade Média, você ia ser uma iluminadora. Fazer Ah, essas eu linhas gosto. pequenininhas. Sim, senhora. Vamos lá, então. Tá bom? Elas são bem resolvidas. A gente vê que mesmo pequenininhas, elas trazem bastante, né? Bastante bem a essência da forma e tal. Tá legal. É, acho que menor eu consigo fazer mais rápido e mais Certo, certo, completo, assim. certo. Vamos lá, então. Aí essa folha foi a segunda que eu fiz. Uhum, Aí esse terceiro eu não gostei tanto da parte do uhum. sombreado, acho que eu pesei um pouco a mão no lápis, mas eu demorei acho que uns 15 minutos assim nela. Aham, certo. O sombreado, assim, o tecido é muito difícil de fazer. É, O que eu sugiro é que não faça tanto essa. Ele parece um pouco, como é que se diz, esfumado, não? é, Eu tire eu mais usei o proveito lápis 3D, que ele é um pouco mais forte, e o Ah, esfuminho. tire mais proveito da textura da linha mesmo, sabe, no desenho. E esse esfumado no tecido, ele deu um, um padrão assim que não deu uma clareza entre diferença de claro e Aham. escuro, né, que não foi muito, que ficou meio estranho esse tecido, né? É, eu não gostei muito de como É ficou o sombreado verdade. mesmo, não. Não, o sombreado, tire, é o que às vezes a gente gosta de usar o esfuminho e tal, mas às vezes a sombra, a textura da sombra, da linha na sombra, assim, ela é mais rica visualmente, né? E às vezes o esfumado, se você não souber usar, você dá isso, por exemplo, vamos pegar essa sombra aqui no tronco dela. Ela é igual, ela é uma sombra igual desde baixo do seio até no meio da barriga, Aham. percebe? Né? É só uma base borrada, assim, ela não tem uma diferença entre a parte mais escura e a parte mais clara, percebe? Então, o Sim. esfumado, às vezes, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Ele torna uma sombra, se não souber usar bem, uma sombra muito homogênea. Tá É, entendendo? esse eu gostei mais da parte da perna. A parte da perna, Uhum, assim, do joelho, da coxa, eu certo. gostei mais do que. Uhum. O resto acho que ficou muito assim, borrado mesmo. Exatamente. Ele fica muito igual, assim. Ele não dá uma diferença tão clara entre uma parte mais clara e outra tão mais escura. Mas tá bem, alguma coisa ainda. Você tem outro ainda ou não são esses aí? Não, eu fiz, foi esses três. Tá bom. Quer acrescentar alguma coisa ainda não? Não, acho que só esse mês. Semana que vem eu Só quero isso tentar mesmo, fazer com né? a tinta, com lápis de cor, uma coisa Isso. Tenta mais firme. sair um pouco desse conforto e agir numa outra área aí, tá bom? Viu? Vamos lá, então. Elias, tá tudo certo aí para apresentar, Elias? Tá tudo sim. Peraí, tornando apresentador. Aqui. Deixa eu achar. Aqui, acho que foi. Tá carregando. Apareceu? Tá assim. Essas foram as primeiras do dia. Aí eu usei os vídeos do Crocs Café essa semana. Semana passada eu tinha usado o Sketch dele. Tá bom. Tá ótimo. Deixa eu ir um pouquinho nesse primeiro aqui. Essas linhas aqui bem seguras e contínuas, né? Até não tem problema que as linhas se sobreponham em certos pontos, né? Só para vocês entenderem quando eu falo, tá rabiscado, né? Não tem problema, vamos pegar a anca dessa figura que está deitada aqui, né? De barriga para baixo, né? Como ela tem aqui na nádega aqui uma grande quantidade de linha. Mas faz parte aqui da construção e tal, mas de um modo geral,
Como a gente tem essas linhas seguras e longas e contínuas, assim, e rápidas, né? Tá bom, as figuras estão bem construídas enquanto forma. Tá bom, pode seguir adiante, Elias, por favor. Tá ótimo. Aqui você já ficou mais tempo. 1 minuto, 2 minutos, tá bem, as figuras estão bem construídas também, formalmente, né? As curvas estão bem resolvidas, tá bom, interessante, estão muito bem feitas. Tá ótimo, tá ótimo. E aqui umas posições aqui né, de musculatura, de exibição de musculatura, tá legal, tá ótimo, tá bom. Né? Explorar bem esses volumes das figuras. Tá ótimo desenho, Elias, muito bem. Você quer falar alguma coisa pra gente, Elias? Dos vídeos do Cracos Café, o menor tempo que tem é 1 minuto, mas tipo, não. Eu gosto dos de 30 segundos, só que eu não gosto de trabalhar só com o mesmo modelo, eu acho que é interessante. Trabalhar com o mesmo modelo. Assim, tipo, várias poses com a mesma pessoa. Ah, certo, ótimo. Bem. Foi de 5 minutos. Tá bom, as figuras são bem construídas. Vejam que não tem problema ele ter várias linhas, percebam aqui essa curva, né, dessa figura masculina aqui na tela. É uma questão de que quando você tem mais de uma linha, elas vão se tornando sombra e volume da própria figura. Né, sombra e volume da própria figura. Né, enquanto que aquela linha cabeluda, ela fica uma linha muito grossa. Né, tá ótimo. Pode seguir adiante, Elias, por favor. Era essa. Era isso. Tá bom, ótimo trabalho. Então, os desenhos são muito bons, bem resolvidos. Você quer acrescentar alguma coisa ainda? Não, só isso. Só isso. Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui, Elias. Cadê aqui? Peraí. Agora sou eu, a Duda. Duda, é isso mesmo. Ah, bom que você também tá esperto. Eduarda. Eduardo, depois é Lívia. Mas a Lívia tá offline, deve ter caído. Depois o Pedro Paulo. Então, teve vários problemas, assim. Primeiro Peraí que não não carregou dá. ainda. Peraí que não. Ah, tá carregando, peraí. Mas pode falar então. Aí carregou. Ai, Pode pera. falar. Uai, não tô conseguindo passar. Não, ele carregou já agora. Mas carregou só uma página, não tô conseguindo passar. Mas enfim, não tive tempo para praticar durante a semana. Aí fui fazer ontem, não gostei de nada. Parece que a minha mão tava super travada. Parece que, tipo assim, eu regredi, sabe? Eu não sei quanto tempo fiquei para fazer esses aqui. Eu acho que foi, tipo, esses que estão mais rabiscados. Eu acho que foi, tipo, 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí esse do meio, eu não tenho ideia de quanto tempo foi. Certo. E deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que abrir outro aqui. Você colocou uma coisa bem interessante. Que você ficou um tempo sem desenhar e ficou com a mão super travada. E de fato é por aí mesmo, né? É uma questão de prática. A gente está sempre desenhando, está sempre praticando, a gente solta mais a nossa mão. Não tenha dúvida, desenho é uma questão de prática mesmo. Tá ótimo. Tá bom. O desenho tá bom, ele, né, a linha tá um pouco, né, parece um pouco suja, tudo, mas de qualquer maneira... Consegui passar. Esses foram os de 30. Mas tá muito claro, pois é. Ok, agora que você aproximou, muito eu consigo enxergar um clarinho. pouquinho melhor aqui. Tá bem, você tem aqui algumas linhas básicas das figuras, né? Tá bem. Esse da esquerda não tá dando para ver muito bem, mas esses da direita até que dá para ver. E esses também. E esse aqui eu tentei fazer com um lápis de cor vermelho, mas não dá para enxergar nada na foto. Dá para ver muito pouquinho. Mas ok, o pouquinho que dá para ver, a gente vê que você tem uma construção, um modelamento da figura mesmo, né? Você modela as formas em si, né? E também né, organiza assim muito bem essa estrutura, né? Essa proporção da figura. Mas é bom também treinar essa linha. Talvez essa linha mais forte. Eu sugiro a mesma coisa, você tentar usar um pouco um material úmido, uma linha, um nanquim, uma canetinha que seja, assim, né? O pincel com o nanquim.
para se obrigar a fazer uma linha única e rápida, assim, para não poder ser uma linha demorada, né? Para mudar um pouco essa forma de desenhar, né? Para treinar um pouco, soltar um pouco mais rápido essa mão. Eu pensei nisso também. Acho que eu vou tentar fazer com o nanquim. Isso, com um pincelzinho fino e um pincelzinho fino e a tinta mesmo, pode ser. Tá ótimo. Tá bom, Duda. Quer acrescentar alguma coisa ainda, Duda? Não, só isso Não? mesmo. Só fiquei um pouco frustrada, assim. A verdade é que a questão é prática mesmo. É um tempo sem produzir, a mão trava um pouco mesmo, é por aí, assim. Mas é isso aí, é uma questão de prática, não? Fique tranquila. Obrigada. Tá bom, vamos ver aqui. Lívia. Lívia, você tá aí, Lívia? Oi, eu tô. Tá aqui, tá, que ela parecia que estava offline. Então tá aqui a apresentadora. Como que foi hoje, Lívia? Quer dizer, essa semana, né? Uai, foi tranquilo. Foi tranquilo? Eu tô vendo aqui no chat. Carolina, pé é difícil desenhar. Vocês podem fazer exercício, desenhar os próprios pés, assim, né? Olhar o pé e desenhar em posições diferentes. E desenhar só o pé, por exemplo. Né? Vou trazer um dia aqui desenhos de pés. Pronto. Tá carregando. Pronto, carregou. Então, da última vez eu tinha feito uns desenhos, assim, de 7 minutos, de 10 minutos. Certo. E aí você comentou que às vezes era importante fazer esses também com um tempo menor. Aí dessa vez eu fiz mais de 30 segundos. O maior tempo, assim, foi tipo 1 minuto. Certo, não, tá ótimo. Vamos se atentar aqui a essas figuras primeiro. Vamos ver assim, a construção das figuras em si, eu acho que ela está bastante interessante, bem resolvida. Mas vamos perceber assim, como você, para você se livrar um pouco dessa tua forma, não se livrar, né? Para você desenvolver uma forma um pouco diferente de representação não simbólica. No processo de construir o rosto da figura, a cabeça da figura, tente organizar dentro de um volume. Tá? Tudo bem que para esse tempo aqui nem sempre é possível, mas tente organizar ela dentro de um volume e não de um plano. Tá entendendo? Então, entender onde que está o volume, onde que a cabeça, né, para que lado que está a curva, né, dos olhos, tente traçar uma linha, né, que determinaria o eixo dos olhos, o eixo do nariz, né, um eixo horizontal e um eixo vertical. Ok, vamos seguir aqui então. Se quiser complementar alguma coisa, pode falar. Não. Certo. Mas tá bom, eu acho que é importante soltar essa linha e fazer as figuras inteiras, assim, e fazer esse desenho rápido. Vamos seguir adiante, então. Tá ótimo, importante isso. Eu acho que você chega em soluções melhores e começa a sintetizar melhor a tua forma, né? A forma das figuras, assim, humanas observáveis, né? Tá bom. Agora. Bem. Aqui, ó, perceba como aqui nessa figura aqui que está deitada de lado, você organiza melhor a direção da cabeça. Ela não ficou simplesmente um círculo colocado assim, né? Talvez porque ela é oval, né? E ela está colocada aqui dentro de né? Integrada com o pescoço e tal, né? Então ela não ficou simplesmente um círculo assim colocado. Você encontrando essa dificuldade, pode até deixar de colocar a cabeça e se quiser se deter ao corpo assim, tá entendendo? Para que você consiga explorar melhor, deixar de lado a cabeça, as mãos e os pés. Né? Depois você organiza esse volume da cabeça. Mas está bem. Veja que é importante você tanto estudar essa questão linear, como pensar também na modelagem da forma mesmo, dos volumes que você está colocando aqui, tá certo?
assim, entender o que sobrepõe a quê, né? Que parte do corpo que está na frente da outra, né? Como que aonde que vai, né? A sombra dessa musculatura. Vamos pegar aqui só para dar um detalhe aqui dessa figura que está inclinada aqui na parte central, né? Perceba como a gente tem aqui numa parte do tronco dela, a gente tem a anca dela aqui na nádega e essa linha ela entra um pouquinho mais para dentro dessa linha aqui que vai fazer o tronco dela, né? O tronco que vai juntar ali com o braço. Então perceba que às vezes essa linha que entra um pouco para dentro, ela ajuda a construir um pouco esse volume daquilo que você está desenhando, tá certo? Né? Como na nádega aqui, etc. Tá bom, Nívia. Quer acrescentar alguma coisa para a gente ainda? Não, é só isso. Tá bom, eu acho que é um caminho. Vamos sair um pouco, né, dessa, forçar a sair um pouco da tua zona de conforto e treinar um pouco essa outra forma. Você vai ver que vai te ajudar, inclusive, com a tua outra produção, que tem uma poética bem marcada, assim. Tá bom, obrigado, Lívia. Obrigada. Pedro Paulo. Pedro Paulo, tá por aí? Tem condições de apresentar, Pedro? Apresentador. Então tá aí. Já é o senhor o apresentador. Oi, e o teu áudio, né? Dá para ouvir bem pouquinho. Dá para você subir o desenho aí e eu faço um esforço aqui para ouvir e comentar principalmente, né? E tentar ouvir eventualmente alguma coisa. Eu lembro, teu áudio está carregando. Tá bem, você pode ampliar um pouquinho, Pedro? Você usou a caneta Bic também, né? Oi? Desculpa, eu não consigo entender o que você está falando. Tá bem. Eu acho que você pode, eventualmente, colocar alguma informação no chat e eu comento aqui. Aí eu enxergo menor, não tem problema. Tá bom. Aqui, ó. Isso que eu falo, caneta Bic, sim, exatamente. Deixa eu ver o que mais que ele diz aqui, eu já maximizo. Pois é, não tem problema, paciência. Mas você está me ouvindo e a gente pode ir... Você pode ir escrevendo as coisas aí. Eu vou aumentar aqui e ver na tela cheia. A galera, se quiser ir vendo aí o que você está escrevendo. Né? Mas vamos lá, então. Você pode ir para a primeira folha, Pedro? Essa é a primeira. Essa é a primeira, sim, senhor. Tá bom, ótimo. Vamos ver aqui, ó, essa ideia de usar a caneta obriga a gente a fazer a linha que não tem volta. Acho que era com a Rafaela, né? Que dava com a borracha e tal. Não, sem borracha, vamos lá, direto com a caneta. E tá bom, as figuras estão bem construídas, a estrutura do volume delas está bem construído. Né? Vamos pegar aqui essa sobreposição de uma perna com a outra, a organização da estrutura das figuras. Pode seguir abaixo aquilo que eu estava falando para você, Lívia, de fazer essa linha, uma linha que determina o eixo do nariz e determina o eixo dos olhos. Tá bom, a figura aqui está bem construída, está bem expressiva. O uso da caneta tá bom, você tem um traço muito bom, bem seguro, rápido. Tá ótimo trabalho, Pedro. Tá bem, um trabalho maduro e bem resolvido. Você tem uma boa intimidade tanto com essa técnica como com a representação da figura humana, como a gente pode ver. Tá bom. Tá bem. Aqui, ó. Vamos reparar aqui essa textura se puder dar um zoom no calção aqui dele, da sunga que ele está usando aqui. Reparem como essa textura, né, linear, essa textura que dá valor de fato, né, para a linha, como ela tem uma força expressiva maior do que se de repente vocês, como é que se diz, esfumarem, né? Claro que aqui é tinta, não tem como esfumar, né, mas como a gente tem uma força expressiva maior. Tá bom, ótimo trabalho, a figura é bem modelada, você tem um domínio bom da técnica. Tá bom trabalho, Pedro, muito obrigado. Acrescentar alguma coisa aí ainda, Pedro, por favor?
Eu vi que você está escrevendo, fique à vontade. Os de 5 minutos, aqueles primeiros, né? Uhum. Ah, o primeiro de 1 minuto, depois de 5, e esse último aqui. Linha 4, à medida que o tempo aumenta, você aumenta o tamanho dos desenhos. Ah, certo, você aumenta o desenho e além de dar um detalhe maior neles. Tá bem, tá ótimo. Todos em A4. Tá bom, bom trabalho, Pedro. Você tem um domínio da figura humana e você tem esse domínio dessa técnica muito peculiar, assim, que você usa a caneta Bic com uma liberdade muito grande. Eu não estava acostumado a desenhar pequeno e detalhar pouco. Sim, sim, sim. A tinta também nos permite isso, assim, né? A tinta nos permite isso, assim. Essa ponta, né, da caneta Nanquim, no caso, né? Da Bic, no caso. Tá bom, muito obrigado, Pedro. Bom trabalho. Ô, Fábio, eu não sei se. Eu Oi, acho que sou eu, não é? Agora? agora é a Lorena. Lorena? É Lorena 13, Ah, 14 é que tá um Yasmin. pouco confuso. Ah, É, tá. não, Lorena 13, 14 Yasmin. Não, então tá certo. Lorena. Tá no jeito aí para apresentar, Lorena? Tá sim. Sim, Dá pra ver senhora, tudo então. certinho? Dá para ouvir você bem, sim, senhora. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Da semana passada eu tentei tirar as fotos, só que ficou muito claro. Eu tinha feito desenhos com Ah, lápis tá certo. HB e não percebi. Certo, Aí eu tive de refazer tudo, entendi. que não dava pra ver. Aí eu tentei fazer mais desenhos essa semana. Aham, De novo, a qualidade não ficou muito legal, porque eu precisei tirar com flash, tava de noite, eu tirei ontem à noite. aham. Eu comecei com poses de 30 segundos, Certo, certo. e Tá aí eu bem. fui aumentando o tempo. Depois Uhum. foi pra 1 minuto. Tinha umas fotos que eu achei meio estranho, porque elas cortavam algumas partes do corpo, tipo, tinha umas que só não tinha uma perna, porque era o limite da imagem. Certo, certo. Tá bem. Vamos pensar assim, você está modelando bem as formas também, né? Essa questão a gente percebe. Agora vamos também fazer um pouco desse exercício do traço, tentar soltar um pouco mais esse traço, fazer um traço mais rápido, né? Mais contínuo. Mas está bem, eu acho que a figura está bem resolvida também. Você está conseguindo resolver bem as formas, está conseguindo resolver bem a composição das figuras. Tá bom, eu acho que elas estão bem estruturadas em termos de volume. Tá ótimo, tá ótimo. Aqui onde você começou a querer entrar em detalhes, perceba que quando você teve mais tempo que começou a fazer mais detalhes, esses detalhes traíram você, Uhum. né? Percebe que ele já não tem uma solução tão, né? Sobe um pouquinho nessa mesma folha. Aqui, ó. Como essas figuras que você se despreocupou em representar mão e rosto, como você consegue soluções muito melhores do que aquelas que você acabou se detalhando mais nisso, né? Tá Uhum. bem. Mas tá bom, eu acho que é importante também treinar esse traço, assim, soltar mais essa linha. E também esse esfumado, né? O esfumado, quando for fazer, cuide para não esfumar de forma homogênea toda a área que você esfumou, assim, né? Que você tenha mesmo que seja esfumado, que você tenha uma parte mais escura e uma parte mais clara, né? Que esse esfumado ele seja degradê, assim, entre o começo dele e o final dele, tá certo? Certo. Vou me Tá atentar ótimo. mais a isso. Isso, isso. E exercício com tinta também, eu sugiro que vocês comecem a fazer um pouco, assim, para Uhum. soltar um pouco, para se obrigar a fazer uma linha rápida e contínua. Tá ótimo. Tá bom, Lorena. Quer acrescentar alguma coisa pra gente ainda, Lorena? Provavelmente semana que vem eu vou trazer as imagens com melhor qualidade. Eu tomei vergonha na Certo, cara e mandei certo. consertar meu scanner. Não, imagine, não tem problema nenhum. A gente tem essas dificuldades técnicas, todo mundo tem, e isso não vai ser um impedimento para a gente poder fazer a nossa disciplina aqui, né? Isso é importante a gente ter em mente aqui. A gente faz aquilo que é possível,
Tá ótimo. É isso mesmo. Tá bom, muito Obrigada. obrigado, Lorena. Então tá aqui 13, Lorena. Não, na verdade, cadê? Yasmin, 14. Não, mas Yasmin você colocou. Você é 16, Yasmin. Você colocou 14, mas tem 14 o Wendel. Então, sim, eu vi. 15 o Pedro. 14 o Wendel e 15 o Pedro. Pode É ser por isso que que eu tava precisa apresentar, Yasmin? Não precisa, Não, porque vamos tava seguir. confuso aqui, aí eu sei lá o que eu pus aqui, mas Tá bom. tá tudo certo, não precisa Tá bem. apresentar, não. Não, vamos seguir a ordem aqui. O Wendel tá Pode na 3. seguir, é porque eu. Ah, é porque eu fiquei confusa e pus errado mesmo. Tá bem, não, mas não tem problema. O Ronan, colocou aqui, Ronan? Vamos ver quem que tá faltando aqui, então. Deixa eu fazer um balanço aqui de quem que tá faltando. Aqui, Wendel, Pedro, Yasmin, Ronan, faltou 16, 17. Tá bom, então vamos aqui pro Wendel. Vamos lá, então. Wendel. Tá aí, Wendel, já deve ser o apresentador. Tá carregando. Já carregou, tá aí. Carregou? Sim, senhor. Tá, aqui os de 30 segundos eu tentei permanecer na mesma ideia que eu tive nos anteriores. Tá bem, tá ótimo. Tô sabendo resolver Você um pouquinho consegue melhor ampliar essa um questão. pouquinho? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Tá bom. Isso é importante, essa linha. Acho que você Show. clicou na figura e ele... isso. Isso é importante. Tá ótimo. Melhor assim. Você buscar essas curvas mesmo essenciais. Tá ótimo. Eu acho isso... Né? Vamos pegar um pouco... Traz um pouco aquele desenho que a gente estava vendo que o Gabriel apresentou aqui pra gente. Né? Que são linhas sintéticas que trazem a essência da figura. Né? Que trazem o básico da figura, que é o objetivo mesmo, vocês observarem rapidamente, observarem os detalhes rapidamente e com linhas rápidas né, chegarem nessas soluções. Tá bom, tá legal, eu acho que é o objetivo Tem esse algumas mesmo. maiores, mas... Eles estão um pouco mais difíceis de enxergar. Tá um pouquinho mais claro. Pode fazer a linha mais escura. Aham. Vocês podem carregar na força aí com do papel aí, do lápis no papel, sem problema. Tá ótimo. Para essa segunda aqui. Tá onde Aí você aqui tem são mais as tempo. de 1 minuto. Perfeito, você tem mais tempo. Vem para essa da esquerda aqui um pouco primeiro, Wendel. Aí. Veja como você Aproximar mais como as tá meio figuras ruimzinha. Não, mas tá bom assim. Veja como as figuras estão bem construídas, as formas estão bem construídas, a linha está segura, tá bom, tá ótimo trabalho, Wendel, muito bom. Eu acho que tá fluindo bem, assim, a proporção das figuras está boa, Uhum. né, a proporção dos corpos, a disposição deles, pode seguir adiante. Eu tô igual as de 30 segundos, eu vou tentar fazer mais a linha contínua, que aqui eu penso muito em meio que uma blocagem para ajudar. Certo. Que é um pouco aquilo que o outro teórico lá fez, eu esqueci o nome daquele último que eu apresentei hoje, que ele, além de colocar, né, a gente tinha lá a questão da proporção, ele começa a colocar esses volumes geométricos dentro dos quais a gente coloca as figuras, né? É isso mesmo, tá ótimo. Tá bom. Aí aqui tem as de 1 minuto de novo, e aqui as de 5. Só que nessas de 5 eu tentei pegar mais em vez de eu tentar aproveitar o tempo para, sim, colocar mais detalhes, eu preferi colocar o tempo para tentar estudar melhor o corpo. O corpo, perfeito. Para tentar puxar a linha, de novo, essa questão da linha mais contínua, né? Em vez de ficar blocando. Não, tá ótimo. Tá bom, eu acho que a solução tá boa. Eu acho que essa tua ideia de, né, se voltar para uma observação é importante, né? A gente busca fundamentalmente essa questão de uma proporção, né? A gente vai fazer isso como forma de desenhar, mas a observação é fundamental também para a gente ver, né, o que tem na nossa frente e o que a gente faz. Não, está ótimo, bom trabalho, Wendel, está bem resolvido assim, o desenho está solto, está treinando bastante, está ótimo. Tem mais alguns? É esse. Tá ótimo. Não, são esses. Obrigado, Wendel, está bastante. Vamos ver aqui então, Pedro Borges.
Pedro Borges, está em condições de apresentar aí, Pedro? Tô. Então, por favor. Vamos ver se não vai travar de novo. Aí. Tá carregando. Apareceu? Aí, apareceu. Ótimo. Esses aqui eu fiz em 30 segundos. Dessa vez eu não quis fazer aquela prática maior de 20 minutos, então eu fiz 2 de 30 e uma de 1 minuto. Essa é uma das de 30 segundos. Tá ótimo, bom. Bom, vamos ver bem, só para um pouquinho, só para, né? Vejam como ele coloca essas linhas estruturais da figura, não tem problema traçar mesmo, né? A linha do tórax, a linha dos quadris, entender que a perna, né, ela não sai do meio do quadril, ela sai da lateral, assim, ela não sai lá do meio daquela linhazinha. Né? Se a gente desenha uma garatuja, aquela figura humana, aquela figurinha de criança, que é um palitinho, assim, que a gente faz a perninha sair do meio, né? Na verdade a perna ela sai de uma lateral. Então faz uma diferença muito grande você fazer essa linha aqui que vai, né, então definir a linha da bacia, né, e as pernas elas vão sair lá das laterais da bacia, tá ótimo. E o direcionamento da cabeça também, né, aquilo que eu estava comentando com a Lívia, veja como ele faz umas linhas aqui, né, que direciona a organização, o sentido da cabeça. Tem uma figura de pé aqui onde ele faz isso. Tá ótimo. Pode seguir, por favor. Fiz essas aqui, aí tem essas. Que eu acho que já começou a dar assim, algum problema que eu não sei, sabe? Comecei a ficar meio ansioso por causa do tempo. Essa foi a segunda página que eu fiz. Aí eu acho que já não deu muito certo. Tá. Teve alguma outra aqui que está um pouco deformada, mas ok, é isso aí. A linha ela tem que ser rápida e o objetivo desses exercícios é soltar essa percepção mesmo, fazer desenho rápido, soltar a mão, né, para depois fazer um desenho melhor. Vamos lá então, Pedro, por favor. O de 1 minuto, assim, eu vou falar antes de mostrar, porque da última vez que eu apresentei de 1 minuto, eu falei, ficou igual o de 30 segundos, né? Eu pensei, então tem mais tempo, vou tentar detalhar mais, né? Não deu certo. Esses 3 aqui, vocês estudando pra ver, eu pensei, vou botar uma sombra aqui ali, eu não gostei. Ficou meio ruim. Pois, exatamente, essas aqui que você já não pôs a sombra, mas tem mais uma valorização da linha, ficaram muito melhores. Né? Vamos pegar essas duas aqui que você sombreou principalmente. Né? Depois as outras elas já não são mais tão sombreadas, mas perceba como elas estão muito mais bem organizadas e mais expressivas na medida em que você, né, se dedica para a linha delas. Tá bom, vamos seguir então. E são só essas, acho que tivesse que ver ficou melhor. Certo, sem dúvida. Mas é isso, é por aí mesmo, o objetivo é esse. Observem aqui os pés, ele não precisa ter o pé. Observem, ele não tem as mãos, né? Não tem dedo. Quando tem mão, nem precisa ter dedo. Faz um volume básico, assim, onde estaria a mão. A gente não precisa se deter nisso para colocar a figura. Tá bom, é isso então. Quer acrescentar alguma coisa ainda, Pedro? Não, acho que só isso mesmo. Tá bom, então, muito obrigado. Então, Pedro. Yasmin, sim senhora, dona Yasmin, vamos aqui então. Senhora apresentadora. E depois da Yasmin... Vou abrir aqui, peraí. Senhora. Eu não gostei muito de como ficou meus desenhos também, não. Eu achei que eles ficaram... você vai ver como eles ficaram. Eles ficaram diferenciados. Obra de arte. Mas eu gostei. De obra de arte, Yasmin. A gente está aqui para treinar desenho. É para fazer um exercício. Mas esse eu é o gostei. objetivo aqui. Tá bom. Mas esse é o objetivo, a gente treinar Vocês desenho. estão vendo a minha tela? Tá carregando. Tá entrou só a tua tela do... tá, peraí. Aí, agora entrou o teu WhatsApp. Ali a gente viu a troca de mensagens ali. A gente leu tudo que você estava escrevendo. Ai, meu Deus. Vocês descobriram quem sou eu. Tá aqui. Bom, então aqui eu tava aqui. Eu tava desenhando com aquelas canetas permanentes, sabe? Piloto. Sei, aham. Aí, tipo assim, nossa, ela me forçou demais a fazer só um traço, assim, né? E aí, esses lugares onde tá mais preta, e depois eu tentei dar uma corrigida, mas aí tipo assim, seriam outros traços. Primeiro, não tem como corrigir, exatamente, não tem como corrigir. Não tem. É por isso que eu estava falando pro pessoal, pode deixar aí ainda,
para vocês se voltarem de fato, usarem essa linha de nanquim, linha de tinta, assim, pode ser essa caneta Pilot mesmo, que é uma hidrocor, né, uma caneta que é para forçar mesmo a fazer uma linha, uma única linha, prestar atenção na linha. Tá ótimo, vamos lá então. E o objetivo é esse, Yasmin, é treinar, é observar as formas, treinar a linha, podemos seguir. Esse. Eu acho que eu fiquei olhando bastante as mãos dessa vez. Certo. Não, mas tá ok, é isso mesmo. Aqui. Aqui onde você veja que você se preocupou em colocar mais textura, você já perde a mesma força que você tinha antes. Tá entendendo? Onde você ficou mais tempo e se dedicou mais. Então, perceba como essa aqui do meio, essa segunda, ela está muito mais bem resolvida no meu ponto de vista, pelo menos, né? Essa daqui? É essa segunda. Né? Vou pegar aqui o braço, né? E é isso, se voltar um pouco para essa, né? Para essa toalhinha, soltar essa sobreposição de uma parte do corpo, né? Da perna com relação à outra, tá bom? Esse volume do tronco que você organiza, tá ok, tá bom, tá bem, tá ótimo. Tem mais aqui, ótimo. Essa é que eu tava fazendo a folha sulfite normal, sabe? Aí eu tava usando um lápis aquarela, eu falei, deixa eu ver como fica, mas eu não sei usar direito, não. Tava testando mesmo, era um teste. O lápis aquarelado? Mas depois você aquarelou ele, passou a água? Um pouco, Pois é que o papel muito fino, ele tende ele a enrugou. enrugar, exatamente, ele enruga muito fácil, né, com a água. Sim. Então, foi só pra, sei lá. Tinha que estar levemente úmido, assim, só para soltar um pouco a linha. Sim. Mas tá ótimo. Mas tá bom, é isso aí, Yasmin. Acho que o teu trabalho está desenvolvendo isso como treinamento, como desenho. E o objetivo é esse, é explorar o que você percebe das formas e como que você organiza. Eu acho que tá ok, tá ótimo. Aí eu fiz esse. Aham. Aí esse daqui eu, tipo assim, era a mão da mulher, sabe? Aham. Deixa eu ver se dá pra ver. Tem segurando o negócio, aí eu tentei fazer mais geométrico, assim, sabe? Certo. Mas aí não deu tempo não de terminar. Tá bem, não tem problema. Aí esse aqui eu tirei do mesmo papel, mas é do outro lado, que eu tava tentando fazer as mãos aqui. Tá vendo? Perfeito, tá bem. E esse? Sim, senhora. Tá bom. É buscar a essência da forma. Tá ok, é isso como exercício mesmo, Yasmin. É isso aí. Essa é você treinar o desenho e treinar o teu traço. Tá bem? Tá bom, muito obrigado, Yasmin. Obrigada. Agora é o Ronan, eu queria perguntar para a Clícia. Clícia, como que tá, Clícia? Você não tem nada para apresentar? Ronan, tá tudo certo aí para apresentar, Ronan? A Clícia, não tá aí, Clícia? Não, tá... Não tô ouvindo, Ronan. Talvez seja na entrada. Deixa eu ver aqui. Na entrada, na hora que você entrar, Ronan, você tem que... Você habilitou? É porque o símbolo que está aqui, na verdade... não, agora está aqui, sim. Pois, não vai apresentar, Clícia. Também não apresentou nada na plataforma. Pois é, na verdade que está aberto aqui. Você consegue apresentar o visual e escrever para a gente, Ronan? Tá ótimo, a gente faz funcionar assim, tá bom. Pois, Clícia, tem que produzir, né, Clícia? Acho que você... Né, fazer alguma coisa. Eu só estou pedindo só que vocês desenhem, pelo menos isso tem que ser feito, né? Tá bom, carregou aqui.
Tá bem. Tá bem, mas é para vir apresentar. Sim, senhora. Tá bom. Tá bem, por favor, posta lá. Tá aparecendo aqui, Ronan. Deixa eu aumentar aqui. Bom, não vou deixar a média aqui porque eu consigo enxergar o teu... Tá bom, legal, eu acho que a ideia é essa. Vamos construir um robozinho mesmo. Né? Aquele teórico que eu apresentei lá, que se baseou no Piero della Francesca, esqueci o nome dele, aquele último, que colocava as figuras como figuras geométricas, pronto, é por aí, é fazer esse estudo mesmo. E o Rubens brinca um pouco com isso, com essas figuras geométricas, né? O corpo humano, ele diz que o masculino é quadrado, o feminino é redondo, né? Então, é um pouco por aí assim. Tá bom, bom trabalho, eu acho que é uma proposta interessante, é um pouco diferente do que você tinha feito já na outra aula, né, aquelas outras figuras, e essa geometrização da forma, eu acho que é interessante para a gente perceber mesmo essas proporções das formas, né, das partes do corpo. Tá bom, tá bom. Aqueles primeiros são mais rápidos em princípio, né? Esse você levou mais tempo. Exato, perfeito. Você se dedica mais. É quase assim como aqueles bonequinhos ergométricos, né, que o pessoal tem, já devem ter visto aqueles bonequinhos de madeira ergométricos. E é um pouco isso mesmo, né, tentar entender a forma que tem cada uma dessas partes do corpo. Tá bom, 1 a 2 minutos. Uhum. Depois esses mais trabalhados, está ótimo. Está ótimo, uma expressividade interessante da forma. Está ótima figura essa, uma composição bem interessante. Tá bom, muito bom trabalho, Ronan. Né, percebam como ele organiza mesmo aqui os volumes dos cotovelos, da cabeça, do tronco, né, das pernas. A gente sente esse volume. Tá bom, bom trabalho, Ronan. Obrigado. Vamos seguir adiante aqui. Bem. Uhum. Pronto. Essa figura aqui está muito boa. Vejam como a gente não precisa ter detalhe de mão e pé para a gente ter os pés e as mãos, né? Ele tem aí as linhas que, né, colocam essa parte do corpo ali, assim como as outras, né? Estão estilizadas. Aquilo que eu tinha comentado, pode voltar na cabeça um pouquinho, Ronan, por gentileza? Aquilo que eu tinha comentado, Lívia, é de você ter essa linha aqui que vai determinar a linha do nariz, a linha dos olhos, como que ela está organizada em relação à figura. Pode buscar esse tipo de linha estrutural como ele faz aqui, né? Pode seguir, Ronan, por favor. Obrigado. Né? Pode tirar partido disso, entender isso como volume, como 3 dimensões, né? E não como monodimensional, como bidimensional, né? Veja aqui a cabeça, como ele constrói esses elementos aqui, a linha que direciona, né, a perspectiva da cabeça, a orientação de como que a cabeça está. Tá bem? Vamos seguir adiante, Rona. Tá bom, bom trabalho, uma boa prática. Sim, senhora, menina. É esse. Esse é o último? É. Tá bom, Ronan. Muito obrigado. Muito bom trabalho. Tá bom, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui ainda, turma? Eu que agradeço aí a paciência de vocês aí nessa 2 horas na frente do computador na sexta, na quinta de manhã. Alguém quer acrescentar alguma coisa ainda? Tá tudo certo? Eu vou encerrar já